Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Unicast, o podcast aqui da Única Terapias. Eu sou o André, diretor comercial aqui da nossa escola. Comigo aqui sempre a dona Vanessa, que é minha esposa, minha sócia, minha parceira de vida. Ela sempre diz que eu sou a alma gêmea dela. Ela que é terapeuta floral, terapeuta naturopata, professora de yoga e coordenadora dos cursos aqui da nossa escola, né? Como vocês podem ver, a gente está num estúdio novo, com um cenário novo, mas sempre com o mesmo intuito: transformar pessoas normais, os interessados em se profissionalizar e trabalhar, ter sucesso com as terapias integrativas. E o tema de hoje é: será que você está feliz, satisfeito no seu trabalho ou você só está com medo de sair dele? Olá, pessoal, que delícia! Unicast, estamos de volta. Estou muito feliz. Se é verdade, estamos de estúdio novo, cara nova, matando as saudades. A gente tem tanta coisa aí para a gente falar, né? Esse tempo que a gente estava aí tirando umas férias de podcast, vamos dizer assim. Nossa, quantas vezes, né, a gente, nossa, caramba, isso daí vai ser tema legal para É. podcast. Nossa, isso daí a gente tem que falar no podcast. E é isso, estamos de volta. Pois é, o tema de hoje, ele foi bem escolhido justamente porque é o que a gente vive e escuta tanto aqui dentro da escola como fora da escola, afinal de contas, né, eh, acho que quantas pessoas passam por isso, né? Têm vontade de mudar de vida, não estão satisfeitas no seu trabalho, mas sempre perdidas. Por onde eu começo? O que que eu faço? Né? Acho que o primeiro passo é sempre muito difícil para isso, né? Uhum. Sempre, né? O primeiro passo é o mais importante e o mais difícil, né? E isso é muito comum, né? A gente ouve muito aqui na escola, né? A dúvida, né? Será que eu continuo onde eu tô? Porque é confortável, tá cômodo, eu já conheço, mas tô insatisfeito, tô infeliz, não tô sendo reconhecido no meu trabalho, enfim. E eu poderia estar fazendo isso, né? Então a gente ouve muito isso, né? Então a gente sente muito isso e a gente orienta muitas pessoas, né? Tanto como escola, mas também como terapeutas, né? Existem muitos profissionais que atendem esses casos, né? Dessas indecisões, né? A Vanessa mesmo deve fazer muito floral para isso, né? E é uma coisa que eu sempre comento, puxa vida, o trabalhar com uma coisa que você não gosta. Eu acho que é tão triste isso, porque eu vou falar por mim. Muitos dias eu fico mais tempo dentro do meu trabalho, dentro da Única, ou trabalhando nos meus atendimentos, ou ministrando aulas, ou aqui na parte administrativa, né, na coordenação. A gente fica mais tempo, às vezes, dentro do nosso trabalho do que dentro da nossa Uhum, casa, com a nossa família, quem a sim. gente escolheu, né, E para imagina fazer o que compartilhar não a vida. gosta, né? Agora, graças a Deus, é o que eu sempre falo, eu sou muito feliz, eu amo o que eu faço, então não é um trabalho ter que trabalhar, né? Então, ou seja, aliás, essa palavra é muito estranha, eu acho, quando a gente é feliz, quando nós somos satisfeitos e felizes. Então, não é mais um trabalho, vou ter que trabalhar, é a minha profissão, é a minha missão, e eu vou ali cumprir, vou seguir, fazer o meu melhor na minha profissão, na minha missão de vida. Trabalhar, não sei o que é isso. Faz parte, É que a né? nossa vida é uma coisa só, né, a gente não separa muito, né, o que que é trabalho, o que que é vida pessoal, a gente No acaba nosso caso, é tudo é junto e tudo junto e embolado, mas a misturado. gente sabe que isso é uma exceção, né, não é todo mundo que tem esse privilégio, né. Então, fica sempre essa dúvida na cabeça das pessoas, né. E muita gente se perde ali também de não saber como fazer. De repente ela acha que é porque assim, às vezes eu sinto que tem pessoas que se rotulam muito, né. O ser humano adora rótulo, né? Então, assim, eu estudei pra isso, então eu vou ser isso. Ela não vê a possibilidade, de repente, de, pela insatisfação, mudar de área. Eu ouvi isso, sabe de quem? Do dono da China Box. Ele é dentista, veio de uma família de dentistas e, assim, eles achavam um absurdo ele ter feito faculdade, gasto Hum. dinheiro e ter saído daquilo pra vender comida. Só que, assim, era o que ele queria, era o sonho dele. Então a história dele é bem legal por conta disso. Ele falou, mas eu não quero esse rótulo. Eu tô dentista, eu sou empresário. Então ele fez essa transição de carreira e tal e conseguiu seguir. E muitas vezes tem pessoas que pensam isso. Nossa, mas eu fiz uma faculdade tão longa, mas eu sou insatisfeito no meu trabalho. Sem contar, filosofando um pouco ainda,
a gente decide a nossa faculdade, a nossa carreira com 18 anos. Quem que tem... Ou 17 Ou anos. 17? Eu lembro que Então, quando assim, eu quem que fiz a tem... minha É, decisão de faculdade, eu tinha 17 exatamente. Então, anos. assim, aí você vai passar 3, 4, 5 anos numa faculdade, você vai entrar e vai falar, putz, mas não é isso que eu quero, mas meu pai tá pagando, como é que eu vou desistir? No meio da faculdade você não quer fazer aquilo, você acaba continuando e deixando outros sonhos para trás, enfim. Então é uma coisa, é meio complexo nessa história, né? Essa situação na vida das pessoas, né? Então, e isso é algo que é, como a gente já falou, é muito comum a gente escutar aqui. Mas isso a gente acho que escuta em todas as áreas. Todas as áreas, claro. Então, eu tenho amigas que não tem nada a ver aqui com as terapias integrativas, e eu sei, eu escuto, eu vejo como são infelizes, mas infelizmente elas, né, muitas pessoas falam, poxa, mas eu já tenho idade, poxa, mas eu tenho conta para pagar, poxa, mas o que que eu vou fazer da vida? Eu não sei nem né, por onde começar. Ai, que preguiça começar do começo, né? Então são tudo coisas que a gente escuta, é muito comum de escutar. São sempre as mesmas reclamações, né? As mesmas objeções, os mesmos problemas, né? Insatisfação, não se sentir valorizado no trabalho pelo chefe, pelo patrão, enfim. E a pessoa querer sair e não saber nem por onde começar. E aí, puxando sardinha aqui pro nosso lado, claro, essa área das terapias alternativas é uma excelente opção para a pessoa trabalhar, né? Porque aqui eu vejo, dentro dessa área, uma variedade, um leque de opções que a pessoa pode seguir, né? Muito grande. É muito grande, ela pode trabalhar em outras empresas, ela pode montar a empresa dela, ela pode atender em domicílio, na casa dela, pode participar de eventos esportivos. Então, assim, é uma infinidade de opções que às vezes as pessoas nem imaginam. Ela pode, inclusive, continuar no emprego dela, que é o que a gente sempre sugere, né? Enquanto está fazendo Uhum. essa transição, enquanto a outra parte vai crescendo, né? Então, essa visão às vezes as pessoas não têm. Então, foi muito legal esse tema por conta disso, para de repente ajudar muita gente que está travada ali, que queira entrar nessa nossa área ou não, ou em outra área, né? Mas já fica aí essa dica. Uhum. E eu agora falando como uma terapeuta floral, porque o terapeuta floral, para quem não sabe, nós, quando estamos ali fazendo uma consulta, atendendo, a gente faz diversas perguntas. Desde o dia que ele nasceu, eu brinco, eu falo até antes disso, porque uma das perguntas que eu faço é: você sabe me dizer se quando a sua mãe engravidou, se ela queria ter engravidado, o seu pai ficou feliz com essa novidade, né? Quando a sua mãe contou para ele que ela estava grávida, isso daí já no estudo dos florais já influencia muito. E você sabe que, aliás, acho que você já sabe, né? De tanto que Oh, você me escuta. 22 anos De ouvindo tanto, isso todos os de dias. tanto que ele me escuta falando de floral, que é outra coisa que faz parte da minha vida e da vida da minha família, porque tudo dá pra gente tratar também com os florais. E você sabe que uma das coisas, uma das características, né, que eu falo que é uma das consequências de uma pessoa que teve, por exemplo, um certo tipo de rejeição de pai ou mãe, pode influenciar na insatisfação, é o tal do eterno insatisfeito. Então, essa é uma pergunta muito importante que um terapeuta floral faz, né, para quem ele está atendendo. Como é que é o teu relacionamento com seu pai? Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Você tem algum tipo de rejeição? Sofreu algum tipo de rejeição? Tem algum certo tipo de carência? E uma das consequências muito comuns é insatisfação. É o tal do eterno insatisfeito. Também o indeciso. Então, são pessoas que são muito indecisas, sabe? Precisam de, ai, me dá uma opinião, ai, me ajuda, o que que eu faço? Ai, por onde eu começo? E aquela insegurança, insatisfação, aquela pessoa que só procrastina, procrastina, procrastina. Isso daí é uma característica muito comum. Então, É como um medo, às vezes, de ser rejeitado de novo, né? De tentar algo novo e Isso, sofrer mais uma rejeição. Então ela já exatamente. cria aquela casca em volta, né? Exatamente. Então é uma insegurança, é um trauma, né, que ela tem. Não, eu não Uhum. quero, e isso muitas vezes inconsciente. Eu não quero sofrer isso de novo, não, rejeição, eu não aguento mais. Então, essa é uma consequência muito grande. Então, esse tema, ele tá assim na minha vida, eu falo que é muito comum, tanto lá pelos alunos que procuram a Única, né, o curso,
curso, uma das perguntas que nós fazemos, geralmente nós fazemos, qual é o seu objetivo com o curso? Né? O que você espera do curso, com esse certificado, com essa formação? O que você espera dessa formação, né? E então, ou seja, além da gente ouvir desses alunos e futuro aluno, eu também escuto muito das pessoas que eu atendo. Essa insatisfação, esse medo do primeiro passo, o medo da mudança. Nossa, é algo assim, é tão comum, gente, é tão comum. Pensa em alguém aí do teu lado. Com certeza você tem 1, 2, 3, 5 pessoas que você sabe, que você conhece, que ela não está satisfeita no trabalho e que ela tem um problema sério em conseguir mudar ou dar o primeiro passo. Tenho certeza aí que todo mundo conhece alguém. E isso é triste demais, né? Exatamente. E esse medo é o que trava as pessoas. E muitas vezes os pacientes, né, não só dela, mas pessoas que já foram atendidas por terapeutas, por massagistas, por acupunturistas, acabam se vendo naquela posição e acabam buscando um curso de formação. A gente tem muitos alunos que antes foram atendidos, né, e viram resultados e vêm para essa área e fazem a transição, migram de carreira, enfim. Isso também acontece muito aqui na escola. Né, é muito comum os professores, na primeira aula, fazerem essa pergunta, qual é o teu objetivo, né, por que você está aqui, e é muito legal, a gente escuta, muitos respondem, eu fui como paciente, né, ser atendido por um terapeuta, ou a minha massoterapeuta indicou, e aí, ou seja, ela conheceu, né, se tratando com Viu o alguma das resultado terapias, e quer viu passar o para frente. Viu a possibilidade de trabalhar com isso. isso. A pessoa vislumbra Poxa, isso. se Quantas deu pessoas certo você para mim, conhece que copiam você? Né, que te seguem, exatamente. porque, nossa, a Vanessa, ela dá aula de yoga, ela atende floral, aí tem a escola, enfim. Então as pessoas acabam vendo, acham que é mais fácil também, tem gente que vislumbra isso, né? E não tem muita facilidade, você tem que estudar, tem que praticar, para se tornar um profissional, leva tempo, né? Não é da noite pro dia. Não Então, parar de não estudar, parar de né? Porque às estudar, vezes as pessoas acham que fazer exatamente, um curso, uma formação basta. basta. E não, a gente tem que estar sempre se atualizando. Exatamente. O legal dessa área é que uma coisa puxa a Puxa outra. outra. Na verdade, não, a palavra eu errei. Não é uma coisa puxar a outra. Uma técnica soma com a outra. Então, realmente, quanto mais técnicas nós temos nas mãos, mais clientes nós vamos ter, mais facilidade de alcançar um bom resultado e um resultado mais rápido nós vamos ter. Porque isso não é só o objetivo do cliente, do atendido, né, do paciente, não é só o objetivo dele, o querer É do profissional. né, um resultado rápido, mas de nós como terapeutas, claro que a gente quer ouvir já na próxima sessão ele dizer, Exato. olha, eu tô dormindo, fazia dias que eu não dormia, olha, eu tô sorrindo, eu tô saindo de O casa. terapeuta pensa, venci, né? Nossa, é maravilhoso. Porque isso é melhor do que o maravilhoso. pagamento, né, em dinheiro, É né? o que a gente fala, o pagamento, claro, a gente Faz tem conta parte. para pagar, a gente investiu para estudar, a gente precisa do retorno, cobrar Exato. os atendimentos. Mas o melhor retorno é o feedback positivo. E a indicação que vem depois, né? Ah, Aí é. é o que eu falo, como vendedor aqui, da área comercial, eu sempre falo isso. Às vezes a Vanessa até briga comigo porque eu falo muito que o profissional que já está estudando, né? Vamos supor, você é uma pessoa que está insatisfeita no seu trabalho, conheceu a Única e vai fazer um curso. Você foi lá e fez uma técnica, sei lá, fala uma técnica. Massagem relaxante. Massagem relaxante. Um curso de formação com 16 técnicas, 18 técnicas, você fez a primeira massagem relaxante. Você não precisa de outras técnicas para começar. Eu sempre falo isso. Ela fala, André, não fala isso, porque é bom a pessoa ter várias técnicas. Eu falo, não, tudo bem, mas ela com uma técnica ela já pode começar, né? E aí a gente vai partir para isso que a Vanessa estava falando. Com uma técnica você começa. Você começa a ganhar, a faturar, atender pessoas, ajudar pessoas. Mas você não vai parar de estudar nessa técnica. Porque você vai sentir a necessidade de ter outra técnica. O mercado vai pedir outras técnicas, porque eu lembro por ela. Aí ela fazia muita drenagem. Aí a pessoa, mas você não faz a redutora? Faço também. Você não faz outra? Faço também. Então, quanto mais técnicas você fizer, melhor, né? Além de potencializar o resultado do seu paciente. Então, quanto mais técnicas você domina, melhor é a sua entrega. Então, quando o cliente tem mais resultados, você se torna mais completo,
né? Uhum. A indicação vem, a sua roda não para, e aí você se torna realmente um profissional, né? Exatamente. E não é só a questão para aquela pessoa que você está atendendo, mas, por exemplo, quantas vezes eu atendi uma pessoa, como ele comentou, em drenagem linfática, e ela virava para mim e falava: Nossa, meu marido hoje acordou com torcicolo, ele deu uma travada. Você só faz drenagem, né, Vanessa? Não, eu posso atendê-lo em massagem relaxante, eu posso receitar um floral para ele. Então, ou seja, eu consegui ali, sem querer, né? Tipo, querendo Um novo um novo atendimento, uma paciente, um novo recorrência naquela paciente, família, né? porque eu tenho outras técnicas. Então, ou Exatamente. seja, assim como, né, a gente está dando o meu exemplo, mas a maioria dos terapeutas que entram, né, das pessoas que entram nessa área das terapias, acabam sentindo, como o André falou, essa necessidade de ter outras técnicas, porque isso só vai somar. Né? Só vai somar, você vai se sentir mais seguro, você vai alcançar o resultado mais rápido, o teu cliente vai ficar feliz e o teu cliente com certeza vai querer te recomendar, te indicar para o E outro. não é fazer, não é ter várias técnicas para atender isoladamente cada técnica. Às vezes, no mesmo atendimento, você usa 2, 3 técnicas, né? Isso. É isso que eu falo que potencializa o resultado, né? De repente, uma pessoa com torcicolo, ele também tá com ansiedade, e aí você usa a massagem para um torcicolo ou uma técnica da medicina chinesa e faz um floral para ansiedade, então a pessoa sai dali com um tratamento completamente completo, né? Uhum. Eu até costumo dizer é, que a gente não é contra a De medicina jeito nenhum. tradicional, né? Imagina. Até porque hoje são terapias complementares, terapias integrativas, elas integram todo tipo de tratamento. Então não é um ou outro, é um e outro. É para somar. E o médico é bacana, ele estuda para isso, ele faz cirurgia, ele lê os exames, ele indica remédio, ele faz o tratamento da doença naquela pessoa. Ele não trata da pessoa, ele trata da doença, né? O terapeuta é diferente, ele trata da pessoa. E aí a gente entende que uma pessoa sã, saudável, não fica doente. E o terapeuta ele vai além daquele doente. Ele não trata só aquela pessoa doente, ele trata a família. Porque não sei se vocês já passaram por isso na família, mas cuidar de um doente é muito desgastante. E Uhum. o médico não cuida da pessoa que É. trata, entende? Então, por exemplo, você tem, Deus me livre, você tem um parente com câncer e você tem que cuidar daquele parente. Você tá são, mas nossa, o cuidar daquela pessoa, né? Levar pra lá, levar pra cá, às vezes limpar, dar banho, enfim, N situações. Como é que você fica emocionalmente, fisicamente? Fisicamente. Meu, alguém tem que cuidar dessa pessoa. É aquele famoso cuidar de quem cuida, né? Uhum. A gente tem até um projeto aqui na escola que a gente já foi atender vários hospitais cuidando dos enfermeiros, dos Cuidando dos médicos. Quem cuidadores. cuida do médico? Quem cuida da enfermeira? Quem cuida de um cuidador de idosos, por Uhum. exemplo? O médico não cuida. Ele vai passar. Você tá com dor do pescoço? Toma aqui um Voltaren? Analgésico, Enfim. Exatamente. O terapeuta não. O terapeuta anti-inflamatório. ele vai muito mais além, né? E por isso que eu acho que ele se torna um profissional essencial hoje, né? Na área da saúde. É, e é isso, ele complementa, integra. Eu acho que antigamente eram outros nomes essa área, né? É quando Tinha começou a única, né? terapia alternativa, eu lembro, medicina alternativa, não era Medicina terapia alternativa. alternativa, era medicina alternativa. Eu lembro quando eu era pequena, né, que a única já é um pouco antiga, mas quando eu era pequena, meu pai já tinha iniciado, né, com a única terapias, e era esse o nome que era usado, medicina alternativa, medicina... A única, já falei isso em outro podcast, a única é uma sigla, né? Uhum, Unidade de Cursos Alternativos. isso, foi Dá uma assim que alusão, começou. que na minha cabeça, na minha concepção, alternativo é uma alternativa, né? Uhum, E hoje cresceu tanto isso que não é mais alternativo, né? É o que eu é, falei, não é ou, é e, né? É é. mais. Ele integra, ele complementa, E é né? muito, muito, muito legal. A gente fica muito feliz porque hoje as pessoas estão tendo essa visão, estão tendo essa consciência, inclusive os médicos indicando, recomendando as pessoas a buscarem uma prática de yoga, uma acupuntura, tomar um floral, fazer uma meditação, fazer massagem. A busca Então, pelo natural, né? Vem crescendo muito. quantas pessoas chegam na única, né, É, com esse exatamente. objetivo? Ah, foi o meu médico que recomendou. Porque muitas vezes as pessoas estão ali passando por
diversos sintomas, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, vai buscar é um hospital, é um pronto-socorro, é uma consulta médica. O médico, a primeira coisa que ele vai fazer não é dar um diagnóstico, ele vai pedir exames. Após o resultado ficar pronto, o médico vai olhar e muitas vezes não tem nada. O resultado tá tudo normal, fisicamente, né, falando. E aí, olha que legal, é quando os médicos hoje em dia falam, olha, fisicamente tá tudo bem nos seus exames, clinicamente aqui tá tudo ok. Eu recomendo que você vai procurar uma prática de yoga, uma meditação, uma massagem relaxante, porque é isso. O que a gente estuda aqui é que a doença, ela é a última parte, é a última coisa que ataca no plano, aqui no corpo físico. Primeiro é um problema emocional, psicológico, energético, até mesmo espiritual. Tem uma hora que o corpo físico não aguenta, ele grita, na verdade ele vai dando sinais, mas às vezes a gente não percebe, e aí uma hora o corpo grita. Aí já é a doença. Então, claro, os médicos estão aí para isso, maravilha, a gente precisa deles, que bom que a ciência existe, os médicos estão aí para isso, mas por que não também tratar esse emocional? Porque muitas vezes tratar o físico pode ser que daqui uns dias, uns meses, vai voltar se a pessoa não mudou o E a comportamento. questão aí não é nem só o tratar, é o prevenir. Porque muita gente só vem buscar ajuda quando já tá ferrado ali, né? Gritando já. E eles esquecem que, assim como você acorda, escova o dente, toma banho, vai na academia, você tinha que buscar uma terapia, né? Uma terapeuta, uma técnica de massagem, enfim, uma prática de yoga, uma prática esportiva, tem que fazer parte do seu ritual, porque isso previne muitas coisas. Quando você tem... O que eu acho também das pessoas, assim, no geral, é a falta de consciência, a falta de leitura de si, sabe? Sim. Como é que você fala na yoga? Consciência corporal, né? Quando você sabe se a sua perna tá levantada ou não. E essa consciência de saúde, da pessoa saber o que é aquilo. Eu já contei esse caso também, quando às vezes eu acordava à noite, lembra? Mal. Eu ia pro hospital, ela ficava desesperada. Não, vamos... Aí eu ia pro hospital, fazia eletro e não dava nada, né? Aí voltava pra casa. Não, mas eu tô bem, eu fazia esporte, eu corria, não é possível. Aí, de Os novo. exames, tudo bem. Tudo normal, dava de novo. E fui em cardiologista, e fiz ergométrico. Aí cheguei num senhorzinho, ele falou, meu filho, você não tem nada. Seu problema é ansiedade. Vou te prescrever um ansiolítico. Nossa, na hora que ele falou a palavra ansiolítico, me deu um negócio, falei, não precisa. Já sei o que eu tenho. E fui embora. E não tomei o remédio. Nunca mais eu tive. Porque eu já entendi, eu tive a consciência do meu problema. Eu falei, não é possível que eu tenha ansiedade, eu não vou ter isso, né? E aí quando vim, não é que eu não tive mais, só que eu conseguia controlar. Eu respirava fundo, eu levantava, eu já sabia o que era, então eu não ficava com medo do Poxa, não vai falar do que eu fiz do que, pra você? calma que eu vou chegar lá, tá. pô, do que eu podia acontecer. É que eu não sei o que você fez, você faz e põe na minha frente, eu não sei nem o que, O que eu tô floral. tomando. Se alguma coisa acontecer comigo, foi ela que me deu. E aí, então assim, mas quando você tem a consciência, até pra tratamento fica mais fácil. Porque aí você chega numa terapeuta e fala, eu tenho ansiedade. Pronto, o Sim. floral tá aqui. Tudo bem que a terapeuta vai descobrir, né? Mas o sabe que o você que é tem. isso? As pessoas, elas estão muito no automático. As pessoas vivem no automático. O relógio desperta de manhã, a gente aperta um botão e Não, você chega no trabalho, você não consegue lembrar o percurso que você fez. Porque você fala, nossa, eu vim, por onde que eu vim mesmo? Exatamente. É um universo paralelo isso. Que nem, por exemplo, as pessoas às vezes estão dirigindo, quando elas param no semáforo, elas vão pro celular. Então, ou seja, a mente nunca tá leve, nunca tá tranquila. Ela não olha mais se aquela árvore que ela passou tá florescendo, se a parede daquele prédio foi pintada, né? A gente vai, a gente só vai, a gente só vai. Então, não dá nem tempo de se observar. Exatamente. Né? Então, isso daí tá faltando, né? Nas pessoas, essa coisa, tá tudo muito louco. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza aqui, de tudo que eu falei até agora, todo mundo precisa de um terapeuta. Todo mundo precisa de um terapeuta. E aí, voltando ao tema, olha que oportunidade você que tá aí com medo de sair do seu trabalho tem. Olha o universo, como que as pessoas precisam de ajuda, né? Eu até falo, tem muito mais pessoa precisando de ajuda do que terapeuta no mundo. É né? verdade. E uma coisa só que eu quero fazer um adendo aqui, que eu sempre falo isso, mas eu nunca falei aqui nos vídeos. O que é o terapeuta, né? Não existe terapeuta. O que é terapeuta?
Terapeuta é terapeuta. Um terapeuta que ajuda uma pessoa. Só que no meu ver, na minha concepção, que as pessoas falam, eu vou fazer terapia. Quem fala que tá fazendo terapia, eu entendo que ela está indo num psicólogo, né? Ela está indo num psicólogo, um profissional formado para atender aquela pessoa. Então é a pessoa que você vai sentar ali, deitar no divã, não sei como é que é, ou numa cadeira, enfim, ela vai conversar com você, vai te dar ali um, um procedimento para você fazer, para você seguir, te dar umas dicas, enfim. Isso é fazer terapia, no meu ver. Só que as pessoas confundem muito de fazer terapia com um psicólogo e ir num terapeuta. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Por que eu falo isso? Porque uma vez eu não sei onde é que foi no Unicadeia, alguma coisa, uma pessoa queria expor alguma coisa lá, e ela falou que eu sou terapeuta. Eu falei, mas você é terapeuta o quê? Porque pra mim, terapeuta, alguma coisa. Nome e sobrenome. Por exemplo, massoterapeuta. É um terapeuta que atende com massagens. Uhum. Terapeuta integrativo. É um terapeuta que atende com técnicas das terapias integrativas. Terapeuta ocupacional. Terapeuta holístico, né? Terapeuta naturopata, enfim, terapeuta floral. Vamos lá, tem um monte de terapeuta. Pra mim, terapeuta tem nome e sobrenome. Terapeuta, alguma coisa. Então, às vezes eu fico assim, as pessoas confundem muito. Eu vou fazer terapia. Pra mim, André, terapia é com psicólogo. Vou fazer uma terapia. Todo mundo precisa de terapia. Só que eu acho que todo mundo precisa de um terapeuta. Alguma coisa. Então eu preciso fazer uma massagem, preciso buscar um acupunturista, que é um tipo de terapeuta. Preciso, sei lá, fazer barra de axis, constelação familiar, uma aplicação de reiki. É um terapeuta que aplica reiki, né? Porque o terapeuta, eu não lembro muito bem, mas é uma palavra que vem do grego, né? Que ele é cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, é alguma coisa nesse sentido. Então, quando a pessoa fala, vou fazer terapia, fica muito vago. E por que eu tô falando isso? Porque a gente forma profissionais, terapeutas integrativos, massoterapeutas, e eles se intitulam como tal, né? Então a Vanessa é terapeuta naturopata, se especializou em floral, mas ela também é terapeuta floral, que é a mesma coisa. Então, terapeuta integrativo. Você tem que tomar cuidado quando você busca certos profissionais, saber buscar os profissionais e saber distinguir. De repente, usar os dois é melhor ainda. Você vai no psicólogo, mas vai no massagista, porque o psicólogo não faz massagem, o psicólogo não faz aurículo, o psicólogo não faz floral. Se bem que hoje tem um monte que faz, porque a gente tem vários alunos psicólogos que estão se formando, né? E Sim. se torna ainda um profissional mais completo ainda, no meu ver, né? Uhum. Então eu sempre fiquei com isso, né? Terapeuta. Terapeuta o quê? Qual é o terapeuta que você vai, né? Você vai num psicólogo ou você vai num terapeuta integrativo, É, né? assim como também tem muitos terapeutas aqui, massoterapeutas, acupunturistas, também buscam a psicologia, Claro, né? Também claro, se tornam lógico, psicólogos. sim. Não Então, tô menosprezando, falando mal de é, ninguém. A gente tem médicos que se formaram sim, com a sim, gente, sim. Não, eu entendi. dentistas, Então, ou seja, fisioterapeutas. Quantos fisioterapeutas tem aqui? entra naquilo, uma coisa complementa Complementa com a a outra. outra, né? A gente Eu só sempre, soma. eu sempre vejo esse profissional que busca mais, melhor, Uhum. sabe? Do que aquele profissional que aprendeu na faculdade e pronto, acabou pra ele. Meu, e o mundo tá rodando. Novidades estão surgindo, ele tem que estar se atualizando, né? E no meu ver, assim, quanto mais estudo, mais aperfeiçoamento ele busca, pra mim é melhor. Ele ser mais completo, né? Sim, e além de aperfeiçoamento, se Se atualizar. atualizar, Né? claro. Então, vou aqui voltar para o assunto floral. Meu primeiro curso de floral tinha X essências, agora eu nem me lembro que isso foi em 2004, minha primeira É, formação em floral. Então, ou seja, tinha X essências. De lá para cá, dentro dos florais Saint-Germain, foram sintonizadas novas essências. Então, vai, a cada 2 anos, a cada 5 anos, apareciam novas essências. Então, ou seja, eu fiz diversos cursos de floral, né, do mesmo floral, porque a gente tem que se atualizar. E isso serve para qualquer profissão, né? exatamente. Mas assim, Ó, busquei aqui na minha agenda, hum, no chat. Terapeuta, aquele que cuida, né? Atende ou serve. Serve o uhum, próximo. Servir o próximo é maravilhoso. E você serve o próximo ajudando o próximo, né? Estando sempre pronto ali de prontidão. Tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje, né? Porque é aquilo. Você tá no seu emprego porque você gosta ou tá com medo de sair? Então, olha só quantas possibilidades você tem. E uma que a gente não falou, se você ainda continua com medo, antes de buscar um curso de formação, busca um atendimento, né? uhum. Passa por uma terapeuta, né? Sim, porque entra naquilo que eu falei. Muitas vezes a Você tá insegurança. com uma trava. Às vezes a insegurança é um trauma, é o medo de ser Exatamente. rejeitado, é o medo de falar, tá vendo? Eu E isso disse. para quem é totalmente leigo, né? Porque tem gente que flerta com essa nossa área, né?
gosta, sente um certo chamado, mas Mas não vai. não vai. Você pode buscar um terapeuta, claro, eu sugiro sempre isso, né? Antes de fazer qualquer. O terapeuta precisa de O terapeuta? terapeuta precisa de O terapeuta. terapeuta precisa de Mas terapia? não, o que eu quero dizer é assim: o curso em si, aprender as técnicas, já é uma terapia. Ah, sim. Se for online, é uma terapia pra você, porque você é o que eu falei, você vai ter a sua consciência do que aqui, você vai aprender a se ler e ler outras pessoas. Primeiro ponto, no online. No presencial, você vai ser atendida por uma pessoa de verdade. E Uhum, você vai atender outra pessoa, tem a troca. Então, assim, o curso, ele, além de ser profissionalizante, ele é terapêutico pra quem cursa, terapêutico. pra quem faz ele. Você deita na maca, recebe massagem, recebe espetadinha na orelha, espeta o colega, enfim. Então, você vai sentindo. Inala os óleos É, essenciais, né? enfim. Toma um floral. É, ou seja, uma coisa que a gente sempre comenta, né? No último dia de aula, nas formaturas, a gente sempre gosta de falar, é uma frase que eu sempre uso. A pessoa chegou aqui de um jeito e ela vai É. sair de outro. Você usa, não. Todos os Todo alunos mundo usam. Nossa, eu usa. entrei aqui de um jeito É, e tô saindo de outro. Isso aí, isso é o mais é o maravilhoso mais comum pra também aqui, gente. né? Que a gente escuta no último dia de aula, No na último dia de aula. formatura. Nossa, eu imagino. Tirando o ar, que pena, vai acabar. É, Né? Isso porque as pessoas continuam, né? Elas voltam. Ah, vou fazer mais um, aham. vou fazer mais um, vou fazer mais um. A gente tem uma professora que brinca, né, também, ela sempre fala, eu até, às vezes, penso em sair da única, mas a única nunca sai de mim. É, Porque é isso, uma técnica acaba chamando a atenção de outra, e agora eu quero fazer essa, porque eu acho que vai somar com essa, que vai me ajudar nessa, e aí a sua agenda vai exatamente. estar Não, sempre você cria lotada, né? um universo, né? Eu falo sempre que a gente aqui na Única tem um ecossistema, né? A gente está no meio, nós somos a escola, a gente forma profissionais, mas ao mesmo tempo vem pacientes precisando de ajuda, então a gente indica os nossos profissionais formados, né? Uhum, Nossos profissionais formados muitas vezes viram professores da Única, então eles sim. ensinam outras pessoas e os pacientes continuam vindo, as pessoas continuam precisando de Os ajuda. professores acabam atendendo os alunos, que Também os alunos vão virar um dia professor e por aí exatamente. vai. É um ciclo que não para, É, né? Isso é. é. Então, voltando, para você que tá com medo, não fica com medo, meu. Não fica com Uhum. medo. Busca uma escola, uma instituição, se você não for aqui da Baixada Santista, claro, se você for daqui, você tem que fazer aqui. Se você for de outro lugar, de outro local e preferir o presencial, busca uma instituição idônea, reconhecida, com aulas práticas. E a gente também tem as nossas formações online, onde você pode estar Uhum. fazendo, a mesma qualidade, os mesmos professores, o mesmo conteúdo, e a gente foca muito na prática, mesmo que no online a gente incentiva muito a parte prática. Com certeza, porque é com a prática que você vai, né, sentir ali os benefícios, vai realmente ter ali, vão surgir as dúvidas, né? É com a prática. Uhum. Então, esse é o maior diferencial da Única, Porque aulas tem práticas. muita gente que acha que por fazer o curso online não vai praticar, mas a prática depende do aluno, né? É o saber estudar. Você não pode, por exemplo, aulas semanais. Eu vou para a escola uma vez na semana e só estudo naquele dia. Não, você estuda durante a semana. Você pratica em casa, pratica no cachorro, na almofada, no vizinho, no pai, na mãe, né? Uhum. Coloca a mão na pessoa se for técnicas manuais, né? Faz as suas misturas se for técnicas, por exemplo, de aroma, de floral. Cria ali na. Como é que você faz com o floral? Usa, né? Cria, Isso. monta, Casos fictícios, se for o caso, indica, exatamente. usa, porque usa, dá para usar, por exemplo, os florais, os óleos essenciais, coloca pessoas à sua volta para usar, para você ver, O né, resultado. observar, ver, sentir ali os resultados. Nos cursos presenciais, os alunos, por exemplo, nas aulas de massagem, se dividem em duplas. Então, eu faço em você, depois você faz em mim, né? Então, ou seja, isso nas aulas Exatamente. presenciais. Nas aulas online, depende do aluno. O aluno, o que que a gente recomenda? É que naquele momento daquela prática, enquanto o professor está ali mostrando, né, a técnica, a manobra, o professor ele recomenda, chama, antes de começar, chama a mãe, chama o pai, chama a vizinha, chama alguém, não tem ninguém para chamar? Então Simula no. pega um Isso. travesseiro, coloca em cima da sua cama, e a mesma manobra que a professora vai estar ali demonstrando, o aluno do online vai estar ali praticando em quem está ali É na isso que frente vai te dele. trazer a segurança para fazer um atendimento. E você não Uhum. vai começar a fazer atendimentos, né, cobrando caro. Você vai começar ali com um familiar, com um amigo, com um conhecido. Cobra um valor bem mais em conta, faz um atendimento pro bono, se for o caso, para você ir pegando experiência, autoridade, carteira de clientes. Porque se você atender bem uma pessoa gratuitamente, ela pode te indicar um pagante.
né? Então é o que eu sempre falo, o seu ciclo nunca para, né? E muito importante para quem está buscando. O nosso próximo episódio é esse, vai ser sobre transição de carreira. A gente já está com ele programado, vai sair a semana que vem. Mas eu vou dar um negocinho aqui, um spoiler. Spoiler. É uma coisa muito importante que eu sempre falo, não só para essa área, mas para qualquer profissional, né? Nenhuma instituição, nenhuma faculdade, escola ensina vendas, gestão, marketing. O que as escolas ensinam? A técnica. O que uma escola de engenharia forma? Um engenheiro que vai aplicar a técnica. Um médico, ele é médico, ele aprende a fazer cirurgia. Um médico não sabe gerir uma empresa, por exemplo. Ele não é um empresário, ele não é um gestor, ele não é um vendedor. Então, ou ele contrata, se você tiver tempo, né? Você contrata pessoas para fazer serviço para você, mas eu sugiro que no começo você faça isso. Então, como profissional, você precisa dominar outras habilidades também. Porque assim você vai crescer mais rápido na carreira, você potencializa também os seus ganhos, né? Sim. Principalmente para quem quer fazer uma transição, que precisa sair de onde está e viver disso, enfim. Então, além das técnicas, é muito importante você saber se divulgar, né? Como se divulgar nas redes sociais. Hoje, as redes sociais funcionam 110% para isso. Como você faz um processo de vendas, tem um script de vendas, enfim. Então, tem precificar, que é muito importante. São habilidades essenciais para qualquer profissional. E aí você crescendo, aí sim você contrata, né? Eu lembro no começo, quando a gente assumiu a Única aqui em 2018 e 2019, eu que fazia tudo. Lembra? O nosso acordo, Vanessa, cria o curso que eu vendo. E eu fui estudar tráfego, fui estudar marketing, fui estudar vendas, eu que fazia as artes, eu que divulgava na internet, pagava lá o Facebook, e aí eu fazia pagamento de conta, cobrança, nossa, parte da secretaria, suporte para o aluno, e a Vanessa cuidando dos professores, montando turma, calendários. Eu nem aguentava olhar mais para isso, eu ficava só ali com o meu que já era. Quando a gente foi crescendo, a gente foi contratando. Hoje eu tenho uma pessoa do financeiro para fazer isso, né? Então ele paga a conta, recebe conta, faz cobrança. Tem a pessoa da secretaria que cuida dos alunos, dá o suporte ali para os alunos. Ah, preciso de uma apostila. Ah, perdi não sei o quê, tenho aqui. Ai, faltei na aula. É trabalho isso, né? Então, assim, com o tempo, o profissional de terapias também vai crescendo. Contrata uma secretária, um ajudante, enfim. Sim. E aí, é que a minha visão já vai longe, né? Eu tenho visão assim Não, e na verdade, só que fique claro, né? Que você falou quando nós assumimos, mas a Única já existe há 34 Sim, a gente anos, assumiu que isso. eram os meus pais, né? Que Exatamente. estavam à frente da Única, e aí a gente deu continuidade nessa linda missão. E uma coisa que eu acho que faltou você falar, que eu acho muito legal quando você fala isso, que a pessoa, seja qualquer profissão, ela é a sua empresa. Ela é a Você sua tem que se ver como, se Você tem que portar se como ver uma empresa. exatamente. Acho muito legal isso. Porque as pessoas não veem. E por que eu falo isso? Me bati aqui. Por que eu falo isso também? Porque muitos alunos, né, futuro alunos, né, os interessados pelos cursos que clicam nos nossos anúncios, uma das perguntas que eles falam é: com esse curso eu vou conseguir um emprego? E eu falo muito pelo contrário, muito melhor que isso. Com esse curso você nunca mais vai precisar de um emprego. Você vai ser o seu emprego, você vai criar o seu emprego, né? E é essa visão que eu tenho, a visão do autônomo, do profissional, do empresário, do gestor de negócios, né? Um terapeuta é um gestor de negócio, ele tem um negócio, não pode misturar as coisas, né? Então ele tem que se vestir de acordo, se portar de acordo, né? Saber fazer seus anúncios, enfim, processos de vendas. Então é uma empresa complexa. Tem que saber gerir outras pessoas, se você for trabalhar com pessoas, gerir os ganhos, não gastar tudo que recebe, porque não é tudo seu, é da empresa, você tem uma retirada. Então são N situações, né? Então, assim, esse tema que a gente escolheu foi realmente escolhido com muito carinho e com muito cuidado, porque eu acho que é uma preocupação, como a gente já disse, muito comum, e uma preocupação, vamos chamar assim, todas as preocupações não são legais, mas uma preocupação bem chata, bem triste e que amarra a pessoa, né? Que segura a pessoa de uma forma. Não, eu sinto que a vida da pessoa vai passar e ela vai ficar. E ela aí, não tá indo com a vida dela já parou, só tá continuando. E o nosso objetivo, né, com isso é dar aquele
empurrãozinho mais chamado, acho que eu quero falar aquele empurrãozão, porque essa área, repito, essa área só cresce, a área das terapias só cresce, como o André já falou, tem muito mais gente precisando de terapeuta, do que um bom terapeuta. Para ajudar essas pessoas. E assim, o trabalhar com as terapias, você pode iniciar, você pode ser um iniciante de tudo, nunca viu, você pode começar a estudar as terapias. Ou você que já é um terapeuta, você nunca pode parar de fazer mais formações, de fazer suas atualizações. E para você que tem um trabalho, mas tem medo de mudar, né, o tal medo, a tal insegurança, o receio, você pode como entrar no mundo das terapias? Fazendo uma transição de carreira aos poucos, trabalhando até às 6, até às 18 e trabalhando depois com as Felipe, terapias. temos tempo aí? Vamos para 40 minutos. Vou contar uma história sobre transição de carreira. Era pro próximo episódio, mas eu vou contar agora. Só mais um spoiler. Próximo episódio, semana que vem, sobre transição. Eu acho que o tema é esse, transição de carreira. Depois eu vejo lá a frase. Se você estiver gostando, eu esqueci de falar, eu preciso pedir que você curta esse nosso vídeo, compartilha com as pessoas, comenta aqui se você gostou, se não gostou, o que você tá achando. Pode falar dicas do que a gente pode fazer de vídeos novos, né? Então isso é muito importante pra gente, pra abastecer a gente, né? A gente não ganha pra estar aqui, né? É gratuito todo esse conteúdo que a gente entrega. Vou contar uma história sobre transição de carreira que eu ouvi esses dias e eu achei bem interessante. Tinha um senhor, nunca te falei isso, né? Essa história. Tinha um senhor que ele vendia suco de uva no vagão do trem. Então todo dia de manhã ele pegava 2 tonéis, um de água e um de suco de uva. E ele ia com a caneca dele e vendia a caneca de suco de uva. O que ele fazia? Eu quero uma caneca de uva. Ele pegava o suco de uva, dava pra pessoa. A pessoa bebia. Ele lavava no tonel. Não pensa na higiene agora, é uma história. Tenho licença poética pra contar isso. Ele lavava na água, enchia de suco, dava pra outra pessoa. Lavava na água, enchia de suco, dava pra outra pessoa. No final do dia, ele já não sabia mais o que era suco, o que era água. Porque misturou água no suco. Então, assim, a transição de carreira é exatamente isso. Você tá fazendo o seu trabalho, que é o suco de uva. E as terapias, ou outra profissão, que é a água. Vai chegar num momento que você tá atendendo tanto aqui, atendo aqui, trabalho aqui, atendo aqui. Daqui a pouco você não sabe mais o que é ganho do seu trabalho que era e das terapias. Você tá ganhando igual. Virou tudo suco de uva. Então aí você tem a opção de escolher. Vou sair daqui e vou ficar só aqui. Porque agora é tudo suco de uva, é tudo roxinho. Não tá mais separado, entendeu? Então essa analogia pra transição de carreira eu acho muito legal. Eu vou contar na semana que vem também, porque tem gente que às vezes não vê esse e vai ver o outro. Tem tudo a ver com Mas é uma história muito legal que eu ouvi, eu achei muito interessante pra esse tema. E é isso. Vamos parar por aqui, senão eu vou falar mais e eu vou fazer o outro episódio daqui a pouco. Mas spoiler não, chega. E não é esse o intuito. Então espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô aqui com a minha parceira, a minha alma gêmea, como eu falei. Ele que tá dizendo que eu sou alma Você gêmea. que fala isso, eu tô só copiando. Mas é verdade, né? Sim. Tchau. Então tá bom. Opa, o brinco até caiu. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio. O brinco caiu.